sobre a aliança de Deus com o seu povo. E nós temos duas que são as mais famosas. Nós falamos domingo passado sobre a aliança das obras, que Deus estabeleceu com quem? Vocês lembram? Foi com Moisés, foi com Abraão ou foi com Adão, né? A alternativa qual? C, isso mesmo, foi com Adão. E hoje nós vamos continuar e nós vamos entrar então justamente nesse processo, porque essa aliança que Deus fez com Adão, ela é chamada de obras, porque o homem podia fazer o quê? Escolher. Muito bem, Josivaldo. Você não vê aquele dia e com essa resposta você já agora respondeu e olha só, já estou colocando aqui, parando a sua falta daquele dia. Tadinho, o carro dele quebrou e eu estou falando disso. É brincadeira, é claro. É claro que é justamente porque o homem podia obedecer a Deus. Pastor, mas eu posso obedecer a Deus? Pode. Mas o seu coração, você tem consciência que é corrupto? Eu preciso te mostrar que ele é corrupto ou você conhece que ele é corrupto? E eu tenho algo para te mostrar. É a palavra de Deus que revela que o nosso coração é corrupto. O salmista Davi diz que o coração dele é corrupto e iniquidade ele foi concebido. Ou seja, bebezinho, essa relação da natureza pecaminosa. Mas Adão, ele de fato teve a condição de responder a Deus com o livre-arbítrio que nós falamos também. O livre-arbítrio, quando nós falamos nesse termo, nós estamos pensando na relação do pecado. Toda vez que você ouvir aqui na igreja sobre livre-arbítrio, eu não estou falando de livre-arbítrio com quem você vai fazer um negócio, com quem você casou, isso aí é outra coisa. Eu estou falando a respeito de poder dizer, eu não quero pecar. Você consegue? Não. Porque a nossa natureza hoje é pecaminosa, por causa de Adão, por causa desse pecado que nós chamamos original. E agora nós podemos dizer, quantas vezes louvado seja Deus, eu tenho celebrado, você também deve celebrar, quando você fala assim, não, disse não a esse pecado. Amém? Opa, isso é uma alegria dizer não. Eu não quero você, ainda que o meu desejo seja para isso. Eu não falarei isso porque eu não quero ser tido como pecaminoso. Eu vou fazer isso para a glória de Deus. Eu vou me preservar de pecar contra o meu Deus. Essa é uma relação, agora, nós vamos falar sobre isso hoje, maravilhosa de Deus a nosso favor. Mas nós sabemos muito bem que a nossa natureza, como Paulo disse, aquilo que quero fazer, isso não faço. Mas o mal está sempre diante de mim. Então, o que aconteceu? Após a queda, que nós chamamos o erro que Adão cometeu, nós chamamos de queda. Adão é porque ele é o representante. Então, após a queda, o homem não tem mais livre-arbítrio. Ah, pastor, mas certeza? Certeza! Você não pode mais deixar ainda de pecar, de ser um pecador. Porque a sua natureza é pecaminosa. Só que você sabe agora, por meio da ação do seu Senhor e Salvador e a ação do Espírito Santo, que você tem essa natureza. E você precisa de quem? De um Salvador. Nós vamos falar sobre esse assunto. Mas notem, o primeiro homem teve escolha de dizer assim, queremos Deus, ou qual foi a proposta? Queremos ser como? Igual a Deus. Exatamente. E nessa artimanha do inimigo, ele puxou uma bela armadilha e caíram os nossos pais. Então hoje nós vamos falar, se domingo passado nós falamos a respeito que Adão podia por meio das suas obras ser, pelo menos nós sempre dizemos isso, ele passaria no teste se as obras de Adão sempre fossem boas, um dia talvez chegaria o fim de falar assim, Adão, já passou muito tempo, vou tirar aqui a árvore, você não vai ser mais, então, confrontado, você vai ter eternamente a sua condição de um homem santo, um homem em aliança comigo, eterna, mas é isso que nós sabemos que não aconteceu. Adão escolheu pecar, tomou a decisão, e após a queda, então, nós precisamos agora, mais do que nunca,
da intervenção de Deus novamente. Fazendo um resuminho, quem Deus não teve misericórdia e graça sobre eles? Quem foi? Quem foram? Satanás e os seus anjos caídos, né? Os demônios. Quando nós notamos isso, é importante pararmos e falarmos assim: poxa vida, seres angelicais foram condenados por causa de quantos erros? Bastou um erro para que eles fossem condenados por quanto tempo? Para a eternidade, exatamente. Adão experimentou a morte? Sim. Adão foi separado de Deus? Sim. Adão morreu eternamente? Não. Porque Deus manifestou a sua graça. Ele mostra isso lá no jardim, quando mata aquele animal, e aquele animal é feito daquele animal, seu sangue é derramado, e ele faz vestes para aquele primeiro casal. Ali Deus está apontando aquele animal que era totalmente ali figura, um tipo do que o que viria. Ele representa um justo sendo morto para cobrir as necessidades dos injustos. E o versículo base que nós sabemos que Deus prometeu visitar o seu povo agora com a aliança da graça, qual é lá em Gênesis? Muito bem, vamos falar bem forte, Gênesis 3,15. Ali é o chamado proto-evangelho. É o primeiro momento que você vê o evangelho sendo anunciado. Por quê? Porque a mulher estava recebendo uma sentença. O homem estava recebendo uma sentença. Mas na mesma hora, Deus disse: olha, mulher, saiba que da sua semente sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Ela ferirá o calcanhar dele, mas ele esmagará a cabeça da serpente. O que aponta ali? Aponta Deus dizendo: eu tenho um descendente. Não são, como diz o texto Paulo e Hebreus, que diz, não são descendentes que eu tenho dela. Eu tenho um descendente que esmagará a cabeça da serpente. E essa relação da aliança, quando nós temos então aqui, nós vamos ver então por que ela surgiu. Primeiro aspecto que eu quero destacar, abra sua Bíblia aí em João 17:2, por favor. Evangelho de João 17:2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Essa é uma relação que nós vamos falar, que nós estávamos vendo então até agora a aliança das obras. E nós veremos agora a partir de então essa aliança da graça. E para que a aliança da graça acontecesse, quem planejou essa aliança? A Trindade, os três envolvidos. Quem pode ler, por favor, 17:6? Agora o 17:6. Olha só a expressão clara da palavra de Deus. Jesus está dizendo: manifestei o teu nome. A quem? Opa, cuidado. Manifestei de maneira direcionada ou ela é, digamos assim, aberta? Eu pergunto para vocês, o portão está fechado de manhã por causa das crianças. Sexta-feira a gente fecha o portão por causa dos malas. A gente tem essa preocupação. Mas essa igreja está com os portões fechados? Quem quiser passar ali, o Roberto cumprimenta bem e recebe, manda para dentro. É proibido qualquer pessoa entrar nessa igreja?
A não ser que tenha algumas coisas esquisitas, o Tiago vai ter que conversar com ele, orientar, né? Mas ninguém vai ser rejeitado, porque essa mensagem é para todos, nesse sentido é para todos. Percebem isso? Mas quem vem aqui não é justamente um povo escolhido do Senhor? Essa relação de Deus ter o seu povo, e quem atende a voz são escolhidos do próprio Deus. Continuando ali na tela, por gentileza. Olha lá que diz o texto. Quando que eles começaram a ser de Deus? Não é interessante? Jesus está dizendo, Jesus estava na terra aqui, ó, conversando com o Pai. Eram teus. Tu os deste a... Há uma relação onde o Pai entregou ao Filho um grupo chamado igreja, um grupo chamado Israel, Israel de Deus, um povo que foi escolhido pelo Senhor antes da fundação do mundo, onde Ele revela que sempre foram projetados para serem de Deus. E a obra que Deus fez foi um acordo entre a Trindade de enviar o Filho aceita essa missão, e ele ora dizendo, o Senhor que me deu estes, porque eu vim fazer essa obra. Ele não veio fazer uma obra assim, eu vou lá morrer na cruz, e de repente, vamos torcer, né? Vamos fazer uma fé. É assim que o povo pensa, né? Vamos fazer uma fezinha para ver se a turma vai aceitar a minha mensagem. Foi assim? Não, o texto está dizendo, eram teus. Deus sempre teve um povo preparado para receber a sua mensagem. E quando recebe essa mensagem, ele acata essa mensagem e diz, obrigado, Senhor, porque o Senhor me alcançou. E essa mensagem foi preparada por um Deus que se importou conosco, enviou o seu Filho. Esse Filho veio, realizou essa obra na cruz, e a Trindade participa de maneira efetiva. Quer ver? Mateus 3,16. Quem pode ler, por gentileza? Vocês lembram dessa passagem? Quem está batizando Jesus? João Batista. E nós temos a Trindade representada ali, não só representada, como de fato presente. Jesus sendo batizado por João Batista, surge uma voz estrondosa, não é isso? E Deus fala, eis o meu filho amado. E nesse momento vem como uma pomba, de fato ali, né, a figura da pomba desce sobre o ombro de Jesus. E essa relação da Trindade participando da nossa salvação. Ou seja, eles, a Trindade Santa, o Deus Santo, Deus Triuno, envolvido em salvar aqueles que Ele mesmo decidiram alcançar com seu poder de graça. Essa relação mostra para nós o quanto que Deus não virou as costas, o quanto que Deus não trouxe sobre a raça humana a sentença que merecia. Qual sentença? Morte. Nós merecíamos a morte. Aquele animal não precisava ter sido morto. Os pais, Adão e Eva, poderiam ter morrido com folhas costuradas, folhas de figueiras costuradas, e um raio fulminante terminava a história da raça humana. Mas Deus não fez isso. Deus viu que o pacto, a aliança das obras, foi quebrada por quem? Quem quebrou a aliança das obras? Não, quem quebrou, quem que falhou? Exato. Porque olha só, vocês têm que entender o raciocínio. Tem uma aliança. Deus fez uma aliança. Nosso tema é aliança. Deus sempre quis se relacionar de maneira que havia uma aliança, um pacto. Deuteronômio 28 diz que se você obedecer, e se desobedecer? Maldição, não é isso, irmão Luiz? Essa relação, quando Deus apresentou, Ele estava deixando bem claro, eu quero um relacionamento, uma aliança com vocês. Então Deus disse para Adão, se você andar bem,
se você fizer tudo o que eu te disse, Adão, você viverá. Mas se você quebrar, morrerá. Então, meus irmãos, quem quebra, quem não cumpre a aliança é Adão. Ele é o nosso representante. E agora o que Deus faz? Ele envia Jesus Cristo. E nós vamos então destacar hoje, então, alguns aspectos da aliança da graça. Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 8. Verso 6. Hebreus 8. Isto. Olha só então o que o texto está dizendo. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também, qual que é a palavra que está aí? Mediador de superior aliança. Notem essa palavra mediador. O que o mediador faz? Media. Ele vai ser um interlocutor, aquele que vai estar no meio entre as duas partes. Entre o homem e quem? Deus. Notem que agora, antes, na primeira relação que Deus teve com a sua criação, com os seres humanos, essa criação que é chamada de coroa da criação, os seres humanos, Deus se relacionava como com eles? Como é que ele fazia para falar com eles? Antes da queda? Ia lá, conversava com eles. Na viração do dia, diz o texto bíblico, que tinha uma relação de comunhão. Você já pensou isso? Deus visitava eles no jardim, lá na varanda, né? Oh, que sol bonito, hein? Olha o pôr do sol, olha que vista. Olha só a cachoeira como está hoje, bonita. Eu não sei, mas eu imagino que Adão teve a oportunidade de conversar de tudo com Deus. Você não ia elaborar umas perguntinhas já durante o dia? Hoje ele vem à noite, vou perguntar sobre isso. Você já pensou que relação maravilhosa? Mas por causa do pecado, essa relação foi quebrada. Agora Deus, no seu plano, Ele é um Deus gracioso, amém? Um Deus também o quê? Justo. Se Ele não fizesse o que Ele está fazendo aqui, Ele não seria justo. E o que Ele faz? Ele envia Jesus Cristo a viver. Eu falei domingo passado, Jesus apareceu com 33 anos e foi para a cruz? Ele apareceu que como? Dentro da barriga de uma mulher, obra do Espírito Santo. Mas ele nasceu como um de nós, para que não restasse dúvida que ele era um de nós. E ele vive os 33 anos de que maneira? Sem pecado. E essa justiça que tanto aguardava em Adão, Cristo, sendo 100% homem, 100% Deus, cumpre aqui. E o que aconteceu? Jesus se entrega na cruz. Jesus teve algum pecado? Então agora, na cruz do Calvário, Jesus morre em nosso lugar. Ele tem lá sobre ele as nossas faltas e ele tem sobre ele os seus méritos. A quem Jesus atribui os méritos? A todos aqueles que nele crê, exatamente. Então notem, há hoje apenas um mediador entre os homens e Deus. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro. Jesus vem para ser o mediador. Nós não temos condições alguma de chamar a atenção de Deus. Nós perdemos aí o Silvio Santos, Vou falar uma palavra bonita. Nós perdemos. Mas notem, né, irmãos, como o mundo é, né? É assim. Ele tem uma cadeira lá no céu porque foi um homem muito bom. Não é assim que as pessoas falam? Não é assim? Esse aí, tá lá direto no céu. Isso consola, porque ele foi um homem muito bom, tá lá no céu. Não é assim?
Porque as pessoas atribuem a salvação ao quê? Obras, exatamente. E sabe quem é a mãe das heresias nesse sentido? Os romanistas. Os romanistas. Porque eles são pelagianos, Rogério Gomes. O que seria isso, Rogério Gomes? Salvação, como é que é? 50%. Isso, esse menino é bom, viu, gente? Orem por ele, para que Deus use ele mais. Está muito paradinho, viu, na igreja. Sinergia, Rogério Gomes. A gente faz uma parte e Jesus faz outra. Dá uma mãozinha, porque se a gente não tiver obra, como é que não vamos chegar diante de Deus? E isso esvazia qual obra? A cruz, o Calvário. O Calvário é suficiente para nos salvar, por isso que a mediação não é feita por nenhum santo. Alguém ontem estava conversando com um pessoal de patrocínio, que nos chamaram para fazer uma visita lá para eles, e eles falaram assim, uma pessoa que eu conheço, ela pergunta do evangelho, mas ela tem muita dificuldade, e ela diz assim, os santos são o seguinte, eu até brinquei assim, esse negócio de santo não presta, tem que ser Palmeiras. Se você continuar no Palmeiras, você resolve os problemas. Mas a pessoa continua no Santos. Aí vai. Quer ver onde eu vou parar, Elias? Aí ela vai dizer, não, porque os santos ficam lá no processo do céu, fazendo aquele negócio assim, almoxarifado. Precisa de alguma coisa, quem vai lá apresenta é o Santo Paulo, é o São João. Eles fazem um processo de ajuda, de apoio. É muita demanda. Eu falei, ô Senhor, né? Atribuição. Aí, Cida, ó, é pedido de casamento. Então, ó, esse aqui, ó. Ah, Cida, você está entendendo bem. Aí, ó, isso mesmo. Apresenta. Tá vendo? Aí, tá vendo? E isso é impressionante. Sabe o que isso faz? O Brasil faz isso. Esvazia o Calvário. Esvazia a obra da cruz. Sola Escritura. Sola Cristo. Nós temos os solas, o somente, quando nós declaramos somente Cristo. Somente Cristo. E como conhecer essa mensagem de salvação? Somente as Escrituras. E é por isso que a relação hoje da salvação é tão meritória. Porque você tem pessoas que ensinaram de maneira que não se apega às Escrituras. Onde que tem isso nas Escrituras? Que o santo faz isso, faz aquilo? Não tem página nenhuma. Então você vê isso trazendo uma confusão sobre a vida das pessoas. E o que chama a atenção? Sabe por que nós somos tão diferentes? Porque não tem nenhuma religião, Meire, nenhuma no mundo, que a salvação é pela? Exato. Toda a salvação de todas as religiões no mundo, Paulo, é meritória. O que seria isso? Eu faço alguma coisa, vê se deu um ponto para mim, posso ser salvo. Nenhuma religião no mundo é a salvação ofertada mediante a graça por meio da fé. Isso é impressionante, né? O irmão Luiz chamou rapidamente aqui. Por favor. Exato. Uhum, exato. Deus trouxe novamente, a gente vai falar sobre isso, o novo caminho, né? Senão nós estaríamos perdidos. Se nós pudéssemos falar com Deus, nós estaríamos perdidos, perdendo tempo aqui, né? Mas havia alguns detalhes a mais lá de privilégios, né? Que hoje nós aguardamos, porque um dia nós veremos quem face a face. Não, se você está querendo encontrar Deus face a face, vai ser difícil, viu? Porque quem tem rosto lá é Jesus Cristo. Ele é Deus também, tá? Mas o Deus Pai, isso aí é uma coisa muito interessante. Quem vai te abraçar, quem pode te dar um abraço, é o Filho, aquele que morreu na cruz e vai mostrar as marcas que ele possui para dizer, louvado seja o teu nome, Senhor. E eu vou te louvar eternamente. Fala, amado irmão.
Exato. Tantos deuses. Isso. Exato. É muito interessante. E porque hoje nós temos uma religião, uma teologia. Presta atenção, teologia nem sempre tem. Qual teologia você está falando? Teologia neopentecostal? Eu estou proibindo as irmãs de ir. Teologia romana? Tem uma teologia aí que no Brasil faz um sucesso danado, em Uberaba arrebenta. Não, a do espiritismo. É a mesma linha dos hindus. Opa, eu tenho que melhorar para chegar a tal nível, eu tenho condições para poder depois desenvolvê-lo, não é assim? Você tudo nisso e mais. Aí eu falei lá no pequeno grupo, encontrei com uma pessoa no supermercado, ela disse, não, porque eu estou lá num ambiente cristão. Aí eu falei, que igreja que é? Ela no centro tal. Pô, que é isso? Misericórdia, né? Vamos voltar para cá, para o assunto. Hebreus 8, 9. Quem pode ler para mim, por gentileza? Isso. Olha só, notem uma informação muito importante nesse texto de Hebreus 8, 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar de onde? Prestem bem atenção aqui, isso aqui é importantíssimo hoje. Quando começa a aliança da graça? Quando que começou que nós falamos? Em Gênesis, exatamente. Mas no Brasil, há uma confusão muito grande, porque nós vamos falar sobre justamente onde nós podemos notar essa aliança de Deus com o seu povo. E muitos vão dizer, a aliança da graça é você pegar o Novo Testamento e ver Jesus. E há um equívoco nisso. Por que há um equívoco? Nós vamos ver de maneira muito clara que em Gênesis é prometido quem? O Salvador. E nós temos em Moisés, uma aliança feita de maneira que Deus passou todos os detalhes que eles deveriam cumprir. A primeira coisa que Deus entregou para eles foi o quê? A tábua da lei. Então, para não ficar na ignorância, Deus entregou a tábua da lei e falou assim, isso aqui eu quero que vocês cumpram. Essa foi a aliança que nós chamamos, que nós sempre levamos a pensar, a velha aliança. Mas notem, a velha, antiga aliança está debaixo de qual relação? Essa chamada aliança da graça. Quer ver uma coisa que eu vou explicar melhor? Tentar ser mais claro. A aliança da graça, ela passa por Gênesis, percorre Abraão, Noé, passa por Moisés e chega a Cristo Jesus. Só que nós temos na aliança da graça duas dispensações, duas maneiras que Deus utilizou para administrar a maneira que o povo chegaria-se a Deus. Então, por exemplo, vamos pegar a aliança que Deus estabeleceu lá em Moisés. Vocês notaram? Diz o texto que nós estamos com ele aqui aberto. Hebreus 8, 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Então a aliança que Jesus agora traz, é a que nós conhecemos tão bem. Um dos textos que nós temos lá de Mateus, Jesus diz assim, esta é a nova aliança, certo? Mas até notem um detalhe interessante, importantíssimo. Nós vamos ver que esta aliança que Cristo agora manifesta, aponta e realiza por meio da cruz do Calvário, ela substitui a antiga aliança em algumas coisas que eram feitas lá atrás. Por exemplo, Deus entregou a tábua da lei, entregou? Entregou. O povo quebrava os mandamentos? Quebrava. Qual que era a fórmula que Deus estabeleceu para que eles pudessem se achegar novamente a Deus? Fazer todo aquele ritual.
E isso apontava para algo que viria. O novo, a nova aliança. E essa relação nós vamos ver em Jeremias e em Hebreus, que essa nova aliança não é que a antiga, não, aquela não presta. Não, é que aquela lá cumpriu o seu papel. Nós vamos ver com alguns detalhes aqui, então eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá para me ajudar, por gentileza. Vamos caminhar aqui para que a gente veja qual o requisito para estar nessa aliança. Romanos capítulo 1, verso 17. Quem pode ler rapidamente? E outro irmão, 5:1. Romanos 1, 17 e 5:1. Aqui na projeção, alguém já pode ler, por favor. Olha só, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a mensagem que Deus trouxe salvação por meio de seu Filho, de fé em fé. Como está escrito, o justo... Eu quero que você me dê um crente que foi salvo porque foi encontrado nele fé, do Antigo Testamento. Enoque é um caso, quantos outros? Mas quem é o símbolo daquele versículo ali? Abraão. Abraão disse Deus para ele: visto que você creste, a sua fé foi-lhe imputada como salvação. A salvação de Abraão foi devido à sua fé, à sua confiança no Senhor. E isso lhe foi atribuído por justiça. O quê? A fé de Abraão. Essa relação, as pessoas podem achar, não, porque fé, só acontece salvação pela fé, pela graça, no Novo Testamento. Só no Novo Testamento que tem graça. Só no Novo Testamento que tem Cristo. Não! Nós vamos ver que havia uma relação diferente no Antigo Testamento, mas sempre foi mediante a obra da graça, apontando para Cristo. Nunca foi mediante a lei, a salvação do homem. Alguém cumpriu a lei sem ser Jesus? Então a lei não poderia salvá-los. Então eu quero a ajuda de vocês, vocês vão abrir para mim, por gentileza, Jeremias 31. Versículo 33. O profeta Jeremias escreve assim, revelação da palavra do próprio Deus a ele, Jeremias, né? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Vamos ler junto comigo? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também as inscreverei. E eu serei o Deus deles, e eles serão... Vamos ao verso 34? Não ensinará jamais cada um ao seu, nem cada um ao seu, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas o quê? E dos seus pecados jamais. Vamos fazer aqui então uma pausa e uma reflexão. Quem escreveu esse texto? Jeremias. Jeremias está apontando para justamente a relação onde nós temos Deus dizendo, hoje vocês estão em uma aliança comigo. A aliança que vocês estão comigo é, eu entreguei a vocês as minhas leis, entregou ou não entregou? Moisés deu uma quebradinha no início ali, mas entregou de novo. Deus entrega as leis, a sua lei. Nós estudamos os 10 mandamentos. Eles se aplicam hoje ou não se aplicam? Depois nós vamos falar sobre isso. Ali Deus revela como justo e santo, porque Ele entrega leis perfeitas. Não vou ter tempo agora de destacar os versículos, mas a palavra de Deus diz que a lei é boa. O problema era a lei?
Você quer ver um exemplo que o problema não era a lei? Aonde foi escrito a lei quando Moisés recebeu? Na pedra. Aí Deus promete uma nova aliança. Percebe a relação crescente. Deus promete uma nova aliança. Deus abandona a lei? Não. Na realidade, ele resolve o problema da lei. Porque o problema da lei é que ela estava numa tábua de pedra. Ou melhor, uma tábua de pedra é meio estranho, né? Uma placa ali de pedra. Ela não passava de algo morto, fisicamente morto. Mas olha para a palavra de Jeremias, que o autor aos Hebreus, que escreve para os judeus convertidos ao Evangelho. Hebreus é escrito por os judeus que se converteram. Se você ler aqui, depois nós vamos ver. Hebreus capítulo 8 cita Jeremias 31, 33. Olha o que ele vai fazer com a lei. Quem? O Senhor. Na nova aliança. O texto diz, versículo 33. A nova aliança, a aliança que eu tenho. Até uma palavra importante. Vocês vão me ouvir muitas vezes falar isso. A palavra nova, na revista atualizada, aparece. Quem tem a revista atualizada? Os presbiterianos antigos aí. Tem, Rogério? Na nova Almeida atualizada, muitas vezes não aparece nova aliança, mas sim aliança. Porque a ideia é, não pode ter essa ideia de que a antiga não prestou. Como se fosse assim. É na realidade uma aliança, até os estudiosos vão dizer, é uma aliança só. Só que a dispensação, a maneira de administrar o meio do povo chegar-se a Deus é diferente. Tanto no Antigo como no Novo. Mas uma aliança só que vai se revelando. Quer ver? Olha só onde que agora Deus colocará a lei. Na mente lhes imprimirei as minhas. Capítulo 31, verso 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu... Aonde que estava a lei até então? Nas pedras lá. Nas pedras. O povo de Deus tinha uma relação assim, sim, é verdade, a lei é boa, a lei ela é perfeita, mas a lei, ela não oferecia condição de o homem ser salvo por meio dela. Ela só apontava, na verdade, a fraqueza do homem. A lei apontava a necessidade de um grande Salvador. Então a lei para toda a antiga dispensação, ali em Moisés, ela era apresentada por meio da lei na pedra ali, e agora Deus promete na nova aliança, eu vou colocar no coração deles. Você quer ver uma coisa impressionante? Aonde que eles adoravam o Senhor? No templo. Tem gente que até hoje vai lá em Jerusalém para procurar qual pátio? A construção do templo. Só ficou uma parede lá. É o chamado Muro das Lamentações. Por quê? Porque eles ainda continuam apegados à antiga aliança. Qual que é essa maneira que era? Deus revelou a sua lei na palavra escrita. Deus se revelava num local estrutural, uma igreja predial. E agora na nova aliança, Jesus diz assim, eu vou colocar, Deus dizendo, eu vou colocar a minha lei, aonde? No coração deles. E eu farei deles, o quê? Templos. Eles serão templos, eu habitarei neles, e é por isso que eles amarão a minha lei. Tem pessoas, devido aos ensinos hoje confusos aí fora, que acham que diz assim, por exemplo, pega um mandamento lá qualquer. Vamos pegar esse é todo mundo não quer matar, né? Obedecer pais e mães, os pais. É mais comum. Exato, o adultério. Então a relação, isso mesmo, meu irmão. A pessoa fala assim, peraí,
Não, isso aí é da época da lei. Já ouviram isso? Já ou não? Não, nós estamos na época da graça. Então agora eu não preciso me preocupar com essas coisas. Isso aí é coisa da lei. Mas peraí. Deus prometeu fazer de você templo. Porque até é interessante a relação quando Jesus morre. Até eles falaram sobre isso, né? Jesus disse assim, eu vou em 3 dias reconstruir o templo de vocês. Vocês lembram disso? Estava falando do prédio? Estava falando dele. Queria morrer em 3 dias e o quê? Ressuscitar. E ele ali, a partir dessa nova relação com a sua igreja, com a Israel de Deus, Deus modificou. Agora ele não habita mais em prédio. O véu foi rasgado de onde? De cima a baixo. Ele agora habita na vida de pequeninos como nós, que por meio da fé, cremos nele e amamos a sua lei. Se colocou a lei no seu coração, agora você odeia a lei? Se colocou a lei no seu coração, agora você vai ficar assim, eu posso viver de qualquer maneira, porque a graça me alcançou. Você não entendeu graça. Você não entendeu o projeto de Deus para a sua vida. O povo de Israel tinha um conhecimento que era impressionante, mas parece bem claro que não descia, o grande grupo, não descia para o coração. É ou não é? Agora a relação muda. Deus promete para esse povo, olha lá, vamos continuar, capítulo 31, versículo ainda 33. E serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me... Quem tinha conhecimento de Deus no Antigo Testamento? A Igreja Católica, mais uma vez falando, até hoje produz isso. A reforma foi feita por causa disso também. Sempre houve o clero e o laicato. Então vou apresentar para vocês aqui o clero. Isso aqui, ó. Por sinal, vamos fazer um jeito de resolver esse problema aqui, que eu estou afundando aqui, viu, Machado? Você me ajuda a pensar. Uma hora eu vou aparecer lá embaixo e outro vai fazer, o pastor foi arrebatado. Não, descendo não foi arrebatado não, né? Vamos dar um jeito de resolver isso aí, né? Agora notem, isso aqui, ó, é plataforma, viu? Isso aqui não é altar, não. Altar foi lá no Antigo Testamento. Aproveitar o gancho. Nós até falamos, não fico... Débora, você falou altar, hein? Não. A gente tem que ter entendimento. Porque o altar, quem chegava a ele era só quem? O sumo. O sumo. Só era ele. Ele era privilegiado. E aqui nessa igreja eu queria também ser assim, o pastorzão, que manda e pronto. Mas eu quero ser bíblico também, então não tem jeito. Então eu tenho que arrepender dos meus pecados e falar assim, ó, aqui todos nós temos o mesmo acesso a Cristo. Não há separação entre um grupo seleto e aquele grupo que não conhece nada. Se não conhece é porque é preguiçosos. Não abre a Bíblia. Aí não tem jeito de conhecer mesmo. Mas aqueles que Deus desperta de fato para um novo nascimento, eu vejo isso muito, começa a comer a palavra de Deus. Porque ele diz, se eu pecador posso conhecer mais Deus, eu quero me lançar em conhecer esse Deus, porque ele deu livre acesso. Não é só mais um clero que tem acesso privilegiado à presença de Deus. O que fez mal aos religiosos judeus? Eu sou o sumo sacerdote, olha a minha veste. Eu sou escriba. E eles pegaram essa alta posição e fez o que com o povo? Vocês não conhecem Deus, Deus não se revela a vocês, vocês não conhecem a palavra. É por isso que a gente critica, mas é uma crítica construtiva. A igreja brasileira precisa pegar as escrituras para avaliar, analisar e dizer, opa, isso aqui está certinho, isso aqui, na onde que arrumou isso? Nós temos que ter esse zelo. Mas notem, o texto então ensina
que ninguém precisaria falar mais de Jesus. Sabe por quê, Jéssica? A partir da presença do Espírito Santo na sua vida e com uma Bíblia dessa, como você tem a sua, Deus fala ao seu coração. Diz amém, louvado seja Deus. Que privilégio. Mas vamos continuar. Então vamos lá, agora um novo texto, Ezequiel 34, 30 e 31. Quem pode me ajudar lendo, por gentileza? Isto. Isto. Então, note, o 30 agora, o 31 também, não é isso? Terminou, isso. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Essa apontando aí a Deus dizendo, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. Eu tinha pedido um outro texto que eu pulei, né? Alguém tinha aberto? Tá pronto aí? Pode ler, por favor, Roberta. Notem, novamente, por favor, Roberta. Declarados justos. Por meio de quem? Cristo Jesus. Uma relação importante. Nós tínhamos no Antigo Testamento uma questão que Hebreus vai trazer aqui no capítulo 8. Não vai dar tempo de eu entrar com detalhes, depois eu posso continuar para a gente não correr. Eu pergunto para os irmãos, havia perdão de pecados no Antigo Testamento? É interessante, não é? É difícil, exatamente. Por quê? Nós temos a resposta aqui em Hebreus capítulo 8. O sangue de bodes e de carneiros pode remover pecados? Não. Não. O povo queria fazer isso, mas Deus não queria. Deus não fazia. O povo queria falar assim, não, opa, já ofereci aqui esse carneiro aqui, ó, o sumo sacerdote já ofereceu esse boi cevado aqui, já perdoou todo mundo. Na realidade, os sacrifícios de bodes, animais no Antigo Testamento, nunca foi objeto de expiação de pecados. Eles apontavam para aquele que viria e que poderia expiar os pecados do povo. Então, diante de muito tempo, os pecados ficaram, digamos assim, aguardando serem resolvidos. Como é que alguém era salvo no Antigo Testamento? Crendo em quem? No Messias. Hoje nós olhamos para trás para saber que nossos pecados foram levados aonde? Na cruz. Eles olhavam para onde? Para frente. Os pecados estavam ali. Tem um texto em Apocalipse, por isso que eu não quero correr, não tem jeito, vou devagar. Apocalipse capítulo 12, diz que o acusador, ele ficava sempre ali à espreita, acusando. Cadê o pagamento dos meus pecados? Eles são meus. A relação onde o pecado só foi expiado, em toda a Escritura, uma única vez, na cruz do Calvário. Fala, Roberta. Exatamente, perfeito. Essa relação
faz com que a gente tenha um discernimento muito importante da palavra de Deus. Porque se nós temos, por um lado, pessoas que não, porque eles eram justificados mediante a lei, eles pagavam por meio de sacrifício. Opa! Tudo isso era símbolos, apontavam para aquilo que viria por meio da pessoa de Cristo. A nova aliança, que ela, olha só, a antiga aliança já está debaixo da aliança da graça? Sim. Ué. Eles tinham pecados. Os pecados, eles não eram perdoados ali por meio dos bodes, mas eles faziam a oferenda, não faziam? E Deus mandava um raio em todo mundo e terminava a história? Não, então Deus agia com graça sobre a vida deles. Exatamente, a relação de entrega, diz o Senhor, nós não temos como resolver o nosso problema. O Senhor pediu para... Quem pediu foi Deus. Estamos oferecendo aqui os carneiros, os bodes, espiando aqui, apresentando como propiciação. Ali a palavra é essa, propiciação, para que Deus possa ser favorável a nós. Mas essa relação do pecado ser expiado, ele era só apontado ali que o homem era pecador. Senhor, meu pecado está aqui. O Senhor tenha misericórdia da minha vida e a sua graça esteja sobre a minha vida. Por isso que a aliança da graça não começa só em Jesus Cristo, quando ele pisa aqui o seu reino estabelecido. A aliança da graça começa desde Gênesis e ela vai percorrendo. Agora tem um detalhe importante. Fala, Roberto. Pode falar. As pessoas apresentavam ali os animais e cada animal representava um tipo de pecado. Então, as pessoas, é como se elas confessassem publicamente que elas haviam pecado. Isso, reconhecimento de culpa. Exatamente. O culto era dessa maneira. Hoje, quem chega aqui nessa igreja e vier para o culto e não orar em Cristo Jesus, ele veio passear. Veio ou não veio? Você vem aqui e não faz uma oração em nome de Cristo Jesus, você veio aqui fazer qualquer coisa, mas não teve comunhão com o Senhor Jesus. Nem que seja no seu coração, não sei orar, você fala, Senhor, me ajuda, Deus, tem misericórdia da minha vida. É uma relação direta em oração ao Senhor. As oferendas no Antigo Testamento tinham esse propósito. Nós somos pecadores. Está aqui, Senhor. Isso aqui é símbolo do que um dia, ainda que eles não tivessem, nós temos esse entendimento claro hoje. Ainda que eles não entendessem, mas eles sabiam, um dia virá o Messias. Como vai ser esse plano? Eles não tinham essa revelação plena. Percebem isso? Mas eles cumpriam aquilo que Deus mandava fazer. Mandava fazer isso? Opa! Mas notem também. Por isso que Israel, Paulo vai dizer que o verdadeiro Israel é o Israel de Deus. A nação de Israel confundiu nacionalidade, etnia com salvação. Esse é um ponto muito controverso, mas eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso. O pastor Augusto Nicodemos defende e os teólogos reformados apontam. O Israel tinha dentro de Israel um Israel de Deus. Do mesmo jeito que dentro da igreja tem uma igreja de Cristo. A igreja qualquer, eu falei agora, qualquer um pode entrar. Mas quem de fato tem no coração consciência de pecados, por meio do Espírito Santo, e se apresenta diante do Senhor, obrigado pela minha salvação em Cristo Jesus. Aí é um público, um grupo seleto, um grupo que Deus escolheu. Mas é interessante, porque isso aponta que nós temos o privilégio, se por meio da fé em Cristo Jesus, de sermos povo de Deus. E não é porque você vem na igreja. Não é porque você é presbiteriano, ó. Que privilégio, hein? Presbiteriano, 165 anos, né, Débora? Que privilégio. Você vai lá em Juína, o pastor não fala muita heresia, não. Não fala nenhuma. O pastor aqui também não quer falar heresia. É tudo uns cultos muito parecidos. Né? Amém, né, Cândida? Os que querem mudar os cultos presbiterianos, não estão bravos com eles. Por quê? Porque nós entendemos que somos uma igreja séria. Mas não basta, José Alves. Não basta, tem que ser por mediante a pessoa de Cristo Jesus, uma relação com Ele.
Ele é o nosso mediador. A única pessoa que pode nos salvar dos nossos pecados é mediante a pessoa de Cristo Jesus. E agora nós nos achegamos como? De qualquer maneira, eu sempre falo isso do culto. Olha todo esse ritual da antiga aliança. A antiga aliança, em Moisés, ela é substituída. Qual que era o ritual falando já a resposta. Qual que era o ritual de iniciação no Antigo Testamento, povo de Deus? Isso, respondi já, né? É mudado no Novo Testamento? Sim. Qual é o meio agora que nós temos de iniciação, de inclusão no povo de Deus? O batismo. O batismo. É por isso que nós chamamos que a antiga aliança, a antiga dispensação, nós temos a substituição. Por exemplo, nós temos que praticarmos a circuncisão? Não. Nós temos Cristo dizendo, vocês batizarão em meu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Nós temos o Antigo Testamento com coisas positivas e que continuam. Sim, como por exemplo a lei. Mas você é salvo porque cumpriu a lei? É salvo porque Cristo cumpriu a lei. Mas a sua confiança é nele e ela aponta para você justamente dizendo, Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu estou perdido. Mas notem, no Antigo Testamento as pessoas tinham cerimoniais? Tinham vários. E eles foram o quê? Abolidos. Porque essa dispensação, ela foi abolida. Cristo substitui a maneira que o povo tinha que chegar, tinha que trazer cordeiro até hoje, até trazer aqui. O que mais que eles tinham de rituais aí? Me ajuda aí, Rogério Gomes. O que mais que a gente pode citar? A relação com Deus era cheia de cerimoniais que é abolido no momento que Cristo vem e estabelece essa nova aliança. Por sinal, ele ensinou aos seus discípulos que eles deveriam tomar agora de um momento que seria chamado de sacramento, para que pudesse lembrar do que ele fez. No Antigo Testamento, qual ritual era? A Páscoa. Por quanto tempo um povo judeu comemora a Páscoa? Até hoje. Por quê? Porque foi uma libertação do cativeiro. É isso que eles falam. Mas é esse tipo de cativeiro que Deus estava trazendo libertação para eles? Era só dos egípcios? E é por isso que nós hoje celebramos a libertação do cativeiro? Sim, mas mediante o quê? A ceia do Senhor, mediante o sangue derramado na cruz. Eu pego do cálice, pego do pão, participo agora, não daquele cerimonial antigo. É um novo cerimonial, mediante a pessoa de Cristo, apontando para a pessoa de Cristo. Então eu participo da libertação que Cristo conquistou para nós, pela minha vida, pela sua família, mediante a sua obra na cruz, tomando do cálice, porque ele diz, este é o cálice da onde? Da nova aliança. Percebe que a relação está, nós não abandonamos o Antigo Testamento, pelo contrário. Aquilo que era, nós chamamos de lei moral, aquilo que era propósito de Deus para o povo de Deus. Por exemplo, vou pregar hoje, nossa, vocês orem por mim. Vou pregar em Gênesis 38. Vocês não leram, né? Eu sei. Vocês conhecem a história de Judá e Tamar? Vocês conhecem? Misericórdia. Se eu fosse o dono da Bíblia, eu tirava essa história. Mas o dono da Bíblia, coloca aí, porque é assim que eu faço com o meu povo. Eu não escondo. Eu não, né, Eliana? Eu não empurro para debaixo do tapete, eu revelo, jogo luz. E sobretudo porque a minha graça é poderosa para alcançar pecadores. Venha à noite, mas ore por mim. Capítulo... para nós terminarmos, Apocalipse 21, versículo 3. Quem pode ler rapidamente?
Louvado seja Deus. Eles serão povo de Deus. A primeira parte, acho que passou, né? Olha só. Eis o tabernáculo de Deus com. O tabernáculo não é mais onde, mas está com o povo de Deus. Vocês lembram o que era tabernáculo? O que era o tabernáculo? Ao local que era transitório, eles levavam de um lugar para o outro, mas era a presença de Deus permanente no meio do povo de Deus. Lembrei que eu ia falar. Sabe o que isso remete? Nós deveríamos chegar no culto com muita reverência. A igreja, século 21, perdeu de vista o que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, eu quero até essa semana compartilhar. Irmãos novos no nosso meio, crianças, seja ela adolescente ou não, que não estão acostumados no nosso meio, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Os diáconos e esse pastor aqui está aqui para ajudá-los. Porque o seu menino, o seu filho, não tem obrigação de conhecer esse padrão, porque ele chegou agora. E se a gente receber famílias aqui que nunca tiveram dentro de uma igreja, nós vamos ser amorosos com eles. Eles vão aprender, e essas crianças e adolescentes vão aprender vendo os nossos. Porque aí nós vamos dar um bom testemunho e eles vão aprender. Não faz isso, né? Eu recebi um menininho aí esses dias, ele estava lá no pequeno grupo, eu estou lá pregando no pequeno grupo. Por sinal, Roberto e Gildo, vamos dar uma força para o pastor, né? Pregar mais no pequeno grupo, viu? Estou cansado. Estou lá pregando no pequeno grupo. De repente o menininho pulou na frente das outras crianças, fez assim, eu já falei para vocês já, né? Levantou a mão direita dele assim e fez aquele gesto que todo mundo conhece. Eu quase caí da cadeira, falei, o que é esse menino? Aí eu olhei, esse menino não é do nosso meio. E aí depois eu fui lá, dei um abracinho nele, falei assim, não faz assim. Ele ficou todo meio perdidinho, mas com muito amor, com muito carinho. Aqui é lugar de gente doente. Gente perfeita é na glória. E aquilo que você já cresceu, já tem um bom testemunho como comportamento, louvado seja, vai ser exemplo os outros. Mas os que estão chegando, nós vamos abraçar, ensinar, ter misericórdia, paciência. Mas o pastor e a liderança normalmente não tem trabalho com essa turma. Tem trabalho com os antigos. O culto começa às 7 e chega às 8. Termina às 8h30 e vai embora às 8. Não. É para a turma já acostumada. É triste isso. É muito triste, porque nós, como povo de Deus, nós temos que ser muito conscientes do que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Eu tenho certeza que nós temos uma relação, principalmente da presença no culto, da demanda no sentido de cultuar a Deus, com entendimento. Eu sempre percebo que a igreja, ela não deveria ter alguém que fique na frente. Eu até proíbo de fazer isso. Nunca falei isso para Poliana, nem para Débora. Vocês falam para o povo levantar, cantar. Eu não faço isso de jeito nenhum. Que vai ser todo mundo produzido. Vai ser tudo meio artificial. O que nós queremos é que quando a gente chega aqui mais cedo para orar, dobrar os joelhos, ali orando pelo culto, que o Espírito Santo de Deus traga no seu coração alegria de saber eu sou alcançado por Cristo Jesus. Os meus pecados foram remidos na cruz do Calvário. Eu tenho motivo para aprender esses cantos e cantar com alegria, porque Cristo me alcançou. Que privilégio, eu e minha casa podemos servir ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Salvador. Se isso não mover a igreja, irmãos, pode ter aqui na frente quem for. Artificial. Mas nós não. Nós queremos ser uma igreja bíblica, alegre, que louva ao Senhor com alegria e com temor. Com um posicionamento santo, para a glória de Deus. É um privilégio. E vamos orar. Nós depois continuamos, que domingo que vem vocês vão voltar com a graça.